Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 12 de janeiro, sexta-feira. Eu, Pastor Fábio, estou aqui como todos os dias para trazer um devocional especial para você e hoje com o tema Vinho Novo em Odres Velhos. Vinho Novo em Odres Velhos, uma parábola que Jesus contou e que a gente pode tirar um ensinamento muito legal, até mesmo para os nossos dias de hoje. Bom, então vamos lá. Eu quero trazer primeiramente para você o texto que nós trazemos essa base, para esse devocional, que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 37 e 38, que diz assim: E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Essa passagem, amados, essa parábola, do vinho novo em odres velhos, ela é encontrada nos três evangelhos, em Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2 e o livro de Lucas que nós acabamos de ler aqui. Jesus ele conta essa história, essa parábola, para poder nos mostrar que nós devemos estar com o coração pronto para receber a palavra de Deus em nosso coração. E você vai entender melhor isso. Por quê? Vamos prestar atenção um pouquinho nos detalhes que essa parábola nos mostra. Primeiro, na época de Jesus, era muito comum as pessoas usarem recipiente feito de couro animal, chamado de odre, como se fosse uma bolsa, para guardar o vinho. E com o tempo, esses odres, eles iam ficando velhos e eles perdiam a sua resiliência, a sua capacidade de suportar a pressão do vinho novo. Que normalmente o vinho novo, quando você coloca ele num ambiente fechado, ele faz o que? Ele fermenta. Então aquela bolsa, aquele odre, ele não tinha essa capacidade de suportar a pressão da fermentação. Então acontecia o quê? Ela se rompia. Se você colocasse vinho novo nesse odre velho, ele se rompia, não suportava. Mas o vinho novo ele tinha que ser colocado num odre novo. Vinho novo em odre novo. Então Jesus usou essa situação do dia a dia deles, para ensinar uma lição importante para nós. Uma lição muito importante, muito valiosa, até mesmo para os nossos dias. E aqui eu quero trazer aquelas informações importantes, sobre o significado nessa parábola do vinho novo. O vinho novo, queridos, ele representa os ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Aonde esse vinho ele traz alegria. Ele vai trazer alegria para a minha vida. Mas o vinho, quando ele é depositado em algum lugar, ele além de trazer alegria na vida do ser humano, que é a representação da alegria, o vinho também, quando ele é colocado num recipiente fechado, ele tende a fermentar. A fermentação a gente poderia representar pelo poder da palavra de Deus ocasionada na vida do ser humano. O poder da palavra de Deus transformadora na vida do ser humano. Então eu tenho o vinho, que é um ensinamento, eu tenho o ato do vinho guardado, que é a fermentação, que é o poder da palavra de Deus, e eu tenho o odre velho. O odre velho é o odre que ele não suporta o vinho novo, ele não tem essa capacidade de suportar a fermentação. E o vinho novo é aquele odre novo que ele já tem a força para suportar a pressão
da transformação daquele vinho. Vamos trazer para os nossos dias e vamos entender bem isso? Bom, o vinho ele continua sendo a palavra de Deus hoje. E a palavra de Deus é poderosa, ele tem um poder. Quando a palavra de Deus ela encontra uma pessoa ansiosa em mudar, querendo, desejosa de aprender, de transformar a sua vida, essa pessoa é considerada como se fosse um odre novo. É a palavra de Deus sendo colocada em odre novo. A palavra de Deus vai poder transformar aquela pessoa, vai agir na vida daquela pessoa, e aquela pessoa, sem nenhum tipo de resistência, ela vai se render a toda a transformação da palavra de Deus na sua vida. Mas, ao contrário, o odre velho, quando é como se fosse aquela pessoa resistente, aquela pessoa muitas vezes mais resistente à palavra de Deus. Quando ela recebe a palavra do Senhor, ela muitas vezes ela acha até legal. Ela acha legal a palavra de Deus, o culto, o louvor, mas ela não consegue receber a palavra de Deus e deixar que essa palavra transforme a vida dela. Ela acha legal toda a questão ritualística da igreja. O culto, a ceia, o louvor. Acha legal de ver os pentecostais orando em outras línguas, revelação. Mas ela não suporta receber a palavra de Deus para que haja mudança na sua vida. Ou seja, quando ela recebe a palavra de Deus, ela se rompe. E daí a hora que ela vem e murmura, mas não é bem assim, né? A Bíblia é muito antiga. Olha, os cristãos, eu gosto muito do cristianismo, mas são muito radicais demais. Esses são os odres velhos. Eles não suportam a mudança na sua vida. Eles acham legal, acham bonito, mas não permite que esse poder do evangelho venha transformar a vida deles. Não permite que a palavra de Deus tenha o seu devido efeito na vida da pessoa. E por isso que você vai encontrar muitos cristãos, muitas vezes, com uma vida toda torta, muitas vezes. Cristãos viciados em jogatina, cristãos viciados em bebida, cristãos, muitas vezes, praticando atos que Deus condena. Por quê? Porque se você for questionar essa pessoa, você fala assim, mas é coisa da antiga, hoje em dia, nós temos que evoluir, a pessoa sempre ela não vai suportar a palavra, ela vai se romper. Ou, na verdade, colocando a palavra mais correta, ela vai se corromper. Ela vai se corromper. É o odre velho, o odre que não suporta a palavra de Deus. Mas o odre novo, ele tem aquela resistência para suportar toda aquela mudança na sua vida. A palavra de Deus muitas vezes vai confrontar a pessoa, mas a pessoa fala assim, não, mas se isso vai agradar a Deus, eu vou fazer. Se é isso que a palavra de Deus faz, se é isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que eu vou fazer e eu vou deixar de praticar. É uma pessoa que não questiona Deus. Porque, queridos, vemos e convenhamos, não é muito sábio a gente questionar Deus, muitas vezes, né? Ah, Senhor, por que é pecado fazer tal coisa? Raciocina comigo, quem que criou todas as coisas? Deus. Quem que criou as menores partículas existentes no mundo para que tudo existisse? Deus. Antes que o homem descobrisse o elétron, o próton, os nêutrons, Deus já sabia de tudo isso e Ele que criou. Deus criou o universo de uma maneira tão perfeita, queridos, que se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, todos nós torraríamos. Se nós ficássemos um pouquinho mais longe do Sol, a gente iria congelar. Deus nos fez o universo de uma maneira tão perfeita que nós podemos viver num clima gostoso, num clima legal.
Tempos com calor, tempos com frio, tempo com chuva. Aonde a Terra ela tem um sistema de translação, de rotação. Por que tudo isso? Quem que criou tudo isso? Quem que faz tudo isso? Deus. Deus é que faz tudo isso. Então venhamos e convenhamos, não é muito inteligente da nossa parte querer questionar Deus. Mas se Ele que criou todas as coisas, e se Ele que tem provido todos os meios para nós vivermos, e inclusive que Ele proveu meios para que nós viéssemos ser salvos, não é mais inteligente eu acreditar que Deus, Ele me ama tanto, e tudo que Ele fala na sua palavra é para o meu bem? E que, na verdade, quem tem que mudar não é Deus, quem tem que mudar sou eu. Deus, sem mim, vai continuar sendo Deus. Mas e eu sem Deus? Quem que eu vou ser? Eu não sou ninguém. Sem Deus eu não sou ninguém. Por isso que eu tenho que me permitir receber a palavra de Deus e entender. Essa palavra ela pode me confrontar, mas ela vai me trazer vida, vai me trazer alegria. Vai trazer uma transformação na minha vida. Então eu tenho que ser aberto para a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, se eu paro para pensar, mas isso aqui é coisa tão antiga, né? Bíblia, mais de 2000 anos. Isso é coisa de crente fanático. Um odre velho, que está prestes a se corromper, a ter uma ruptura e deixar de lado a palavra do Senhor. Vaza. Uma ruptura, ela vaza todo o conhecimento que foi depositado na vida daquela pessoa, cai pelo chão. É como a palavra diz, né? Como a palavra diz, lá de novo no Lucas 5,37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se eu fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Vai se perder todo o conhecimento depositado num odre velho, que não suporta a palavra de Deus. O mundo é um odre velho. As pessoas que não aceitam Jesus, que não creem em Jesus, que acreditam nas vãs ideologias desse mundo, são odres velhos. Por quê? Porque por mais que eles conheçam a palavra de Deus, por mais que eles ouçam a palavra de Deus, eles permitem que esse vinho ele se derrame, se perca. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade de mudança, de aceitação da palavra de Deus. Mas acha que Deus vai mudar por causa deles. Mas não entende que Deus sem o mundo, ele continua sendo Deus. Mas e o mundo sem Deus? Quem é? Amém? Então eu peço a você que você guarde essa palavra consigo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, querido. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com várias pessoas. Vamos fazer com que várias pessoas ouçam mensagens como essa que nós trouxemos aqui. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Muito obrigado por essa palavra, vinho novo em odres velhos. Que nós venhamos ser odres novos, Pai, para receber a Tua palavra a cada dia e estar prontos para poder mudar a nossa vida, para que possamos obedecer, aceitar a Tua palavra de bom grado em nosso coração e sermos transformados todos os dias em nossas vidas, Pai. Guarda-nos, proteja-nos, abençoa a nossa casa, a nossa família, e tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.